Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço. Meu nome é Lorena Fábio. Eu estou no finalzinho do curso de odontologia e decidi abrir esse canal para poder conversar mais com vocês. Eu percebo que em outras plataformas a gente acaba tendo que correr muito, falar de forma muito superficial sobre alguns assuntos, e eu sinto que aqui no YouTube a gente pode conversar muito mais e aprofundar muito mais os temas, né? Eu sou uma grande consumidora do YouTube, então eu falei, por que não? Também entrar para a plataforma e vir conversar com vocês, já que eu tenho algumas coisas a dizer. Então, o que é que vai ter aqui nesse canal? O que é esse canal? Antes de falar do canal, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as minhas paixões, porque isso vai dizer muito sobre o que a gente vai falar aqui. Eu sou uma grande entusiasta do autoconhecimento. Eu comecei a estudar autoconhecimento quando eu tinha 16 anos. E através do autoconhecimento eu cheguei em espiritualidade e cheguei em psicologia, né? Então, assim, os meus hobbies preferidos é estudar comportamento humano. E foi também através desse caminho que eu cheguei na odontologia, que é uma grande paixão na minha vida também. E aí eu pensei, por que não unir as duas coisas, já que somos um ser integral. E é isso que vai abordar esse canal. É o ser humano de forma integral, uma visão holística sobre a saúde, sabe? Eu não vou vir aqui falar apenas, que eu não conseguiria falar apenas de dente, ou apenas do sistema estomatognático, que sim, há muitas coisas a dizer sobre isso. Mas eu entendo que é um sistema que compõe um todo, e esse todo é o corpo humano, e é esse o meu foco, a saúde holística, a odontologia holística. Essa é a minha visão e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, a visão holística, ela não é fonte de vozes da minha cabeça não, tá? Ela não é coisa de gente zen, né? Coisas aleatórias, não. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza sobre saúde. Pode botar lá no Google o que é saúde para OMS. E você vai ver que não é só a ausência de doenças, mas sim o bem-estar psíquico, mental, físico e social. Então, isso contempla o indivíduo como um todo. E existem já organizações que não só incluem isso, mas que já estão incluindo também o bem-estar espiritual. Porque cada vez mais entende-se o ser humano como esse ser humano de forma geral. Então, é só aplicar o que já está aí. Não venham trazer nada místico ou, sabe, sem fontes. Não, tem fonte, já tem gente falando sobre isso, já tem estudo, já tem muita coisa sedimentada. E por que não estão falando? Aí é que está. Falando um pouquinho de autoconhecimento e dessas práticas complementares e holísticas, que eu cheguei até os chás, né? Depois eu venho contar um pouquinho da minha história com o chá, que eu já contei lá no Instagram, venho contar pra vocês. E também cheguei aos óleos essenciais, que hoje é meus queridinhos, assim, não vivo sem. Todos os dias eu tô colocando algum óleo, seja no difusor, seja na pele, ou em gestão, que a linha do Terra também ela permite essas três possibilidades. Então eu comecei a trabalhar com essas práticas complementares. Às vezes vão me ver muito por aqui falando sobre cada uma dessas coisas. E eu espero que a gente possa criar uma comunidade maravilhosa, de muita troca. E estou muito aberta também às sugestões de vocês. Então podem deixar aqui nos comentários, entrar em contato comigo pelo e-mail, se tiver mais à vontade também. E a forma que eu falo, a forma como eu me expresso, vocês vão perceber que é uma forma muito emocionada, porque é muito sobre o que eu estou sentindo, as minhas experiências, o que eu vivi, aliado, claro, ao embasamento científico, ao embasamento teórico. Então não venham falar aqui pra vocês bulhufas, né, coisas aleatórias. Não. É sempre a partir desse ponto de vista do que eu experienciei, o que eu vi na prática ali, tanto comigo quanto com o paciente, quanto aos estudos científicos, ao embasamento teórico. Então a gente vai trazer essas duas coisas, né? Porque a gente não pode nem só viver das experiências sem entender o porquê, então a gente não entende, então não avança, não muda, não faz nada, nem a gente pode viver apenas na intelectualidade, porque você não faz o experimento, então você não vai saber se aquilo de fato é real, porque você nunca experimentou, você viu em literatura, né? Então o ideal é que a gente una as duas coisas, a experiência, a prática, com o teórico, tá? Então eu vou estar sempre falando dessas coisas e sempre de forma mais emocional mesmo. Estou, na verdade, construindo o cenário, o melhor cenário pra vocês, tá? Coloquei lá no Instagram, né? Reclamei de algumas coisas. Falei que eu queria de um jeito, mas que não dá pra fazer desse jeito. E, enfim, eu falei tanta coisa. Mas me deram excelentes dicas lá no Instagram, então eu tô construindo aqui o nosso cenário aos pouquinhos, tá? Pra gente ir criando esse ambiente cada vez mais aconchegante. Ou da saúde Estomatognática ou saúde estomato. estomatológica.